capítulo 6. Capítulo 5 e capítulo 6. Esse dali é bem mais simples. Professor, você pode, por favor, repetir quais são os capítulos das atividades? Da primeira, o capítulo 1 e 2. A gente vai fazer 3 atividades, para não misturar, para não ficar com 2 livros numa atividade só, para não ficar esse corre para um livro, depois corre para outro, corre para um livro, corre para outro. Aí, para facilitar, a gente viu, se não me engano, do outro livro, a gente viu daquele livro da Caio, da Dina Caio e da Ione. Bem, nem lembro agora o nome da criatura. A gente viu o capítulo 1 e o 2. A gente viu o capítulo 1 e o 2. Aí eu vou fazer uma atividade. Eu vou ver se a termino ainda essa semana. Aí eu aviso lá, mas aí vocês fiquem atentos. Porque se eu terminar, talvez eu vou tentar ver se amanhã consigo terminar essa atividade e já libero amanhã mesmo. Então vocês já aproveitem, peguem o material daquele primeiro livro, que são os capítulos 1, o objeto da fonética e fonologia e a evolução dos estudos de fonética e fonologia. Vocês aproveitem, peguem já comecem a dar uma lida e fazer aquelas marcações e fichamentos. Obviamente, deem uma olhada naqueles slides que eu já disponibilizei, porque praticamente aquilo dali está a estrutura, pelo menos a estrutura que eu percebi do capítulo, e aí vocês deem uma olhada nos slides, ou então estudem, leiam o material, tendo os slides à vista. Não sei se vocês os imprimiram ou se estão lendo no computador, mas se estiverem lendo no computador, então vocês tenham 2 páginas, 2 abas de PDF aberta. Uma com o livro. Parece-me que aquele livro está vertical, eu não lembro aqui como é que ele está. Não está não, ele acho que está normal, quando eu acho que ele está normal, não está vertical não, quem está vertical é outro livro, é um livro de estilística. Aí vocês deem uma olhada nesses 2 primeiros capítulos, porque se tudo correr bem, amanhã eu já espero liberar a atividade. Eu não sei ainda, mas provavelmente serão 7 questões. Provavelmente 7 questões. Os que já estudaram, obviamente tem alguns aqui que não foram meus alunos, mas o esquema do exame. Quer dizer, alguns foram meus alunos, Débora, mas a gente fazia outro tipo de atividade. Não era atividade pelo CIGA, porque ela era do último período, se não me engano. Débora está por aí? Eu tinha autorizado o ingresso dela e ela não está não, aqui não. Acho que caiu a conexão dela. Está aqui não. Bem, mas de qualquer forma, vocês já peguem os slides e fiquem lendo aqui, dêem uma lida naquele material, façam aquela lista. Para simplificar a vida, não vou colocar questão aberta, pelo menos não nessa desse primeiro livro. Reconheço que ele tem algumas coisas que são complicadas, quer dizer, bem mais complicadas que esse segundo, de maneira que ela vai ser um controle de leitura. Então, deem uma estudada, façam aquele fichamento. O que é isso? O fichamento é você pegar as palavras importantes e marcar a página. Para facilitar a vida, olha a página do PDF, em que aquele termo aparece. Às vezes que ele aparece em todas as páginas, você marque. Porque quando, numa questão, o tema principal seja sobre aquele termo, você rapidamente já vai e consulta e não perde tanto tempo. Agora, para que isso seja possível, é preciso que vocês leiam antecipadamente o material e preparem
esse índice remissivo. É esse o termo melhor. Esse índice remissivo. Por exemplo, às vezes eu vou lendo aqui, não nesse. Eu algumas vezes já fiz ver a vocês. Sempre que eu vou lendo um livro, como esse daqui, A Vida Intelectual, eu costumo, aqui atrás, não sei se dá para ler, diminuir aqui a luminosidade, talvez melhore. Aí, aqui, eu costumo colocar um índice não sei se esse livro não tem um índice remissivo. Alguns livros mais antigos ou alguns livros mais elaborados costumam vir com índice remissivo, índice de palavras, índice de autores, índice de obras citadas. Então, poucos livros costumam ter isso. Então, o que faço eu? Quando estou lendo qualquer livro, os termos que me interessam, que são termos que ou eu estou estudando alguma coisa, ou eu pretendo, no futuro, estudar alguma coisa sobre aquilo, eu vou tomando nota aqui dos termos para isso. Esse aqui tem pouquinho, só está uma listinha miúda. Tem outro aqui. Que a listinha, na verdade, é um listão. Com todo o termo que me interessa e todas as páginas em que esse termo aparece. Então, aqui, por exemplo, estão todas as páginas. Então, eu vou preparar alguma coisa, algum material, estou estudando, vou preparar alguma coisa, eu venho aqui, está na página 52, 56, 189, 204, 254, 305, 306, 307, 162, 250. Então, eu vou sempre, em todo livro que eu leio, e mesmo que o livro tenha índice remissivo, preste atenção, mesmo que ele tenha, eu faço o meu índice, que é o índice das coisas que me interessam. Pode ser que os termos que eu esteja procurando estejam no índice lá, mas aí, para minha facilidade, eu já coloco aqui. Então, às vezes eu divido por autores, por exemplo, algum autor que eu estudo, por exemplo, aqui, Tritêmio, é um autor que umas 2 vezes em alguns trabalhos, em alguns artigos que eu escrevi, citei esse camarada. Então aqui já tem alguma referência a mais sobre esse Tritêmio, que se eu for escrever outro trabalho em que eu preciso citar esse camarada, eu já tenho mais uma informação aqui, está na página 259. Tycho Brahe, que é um astrônomo inglês, acho que do século 17, 18, provavelmente 18 ou 19, não, acho que é 18, que revolucionou a forma como se via a ciência dos astros. Aí eu vou tomando nota dessas coisas, fazendo a minha lista de interesses pessoais. E na hora que eu preciso, rapidamente está ali ao meu alcance. Sem eu perder muito tempo, eu já venho e encontro. Obviamente, isso daqui ainda não está do jeito que deve ser, porque eu deveria ter todas essas coisas marcadas num lugar específico, organizados por ordem alfabética, que não está. Um dia, talvez eu faça isso. Mas é um conselho que lhes dou imediatamente, pensando na avaliação, na atividade. Então, vocês leiam o primeiro e o segundo capítulo do livro da Iniciação à Fonética e à Fonologia, de Nakayu e Ione, eu não me esqueço o nome dela, Ione alguma coisa, Ione Seabra, coisa assim. Bom, ele está ali em cima, eu não vou pegar não agora não. Bom, então, vocês já leiam e façam esse índice remissivo. Vou dar outra dica extremamente importante que eu aprendi do meu tempo de aluno.
prestem atenção, especialmente porque vocês têm os slides. Os termos que eu destaquei e que estão lá presentes nos slides, obviamente, aquele dali já tem que compor esse índice remissivo. Então, vocês já têm uma base sobre a qual trabalhar, que é o índice remissivo, que eu já deixei, obviamente, não está ali com as páginas. Então, quando você estiver lendo, você vai preparando o seu índice remissivo sobre aquela temática e já vai marcando ali para facilitar a sua vida. E na hora que precisar, você vai... esse termo está na página tal. Você olha o conteúdo da questão, da pergunta, vê se o conteúdo bate com o que está naquela página que você olhou. Não é, tem outra página. Você vai na outra página, olha, vai conferir todas as páginas se aquilo bate com o conteúdo. Obviamente, se você leu, você mais ou menos, se você leu com certa atenção e não simplesmente com uma passada de olhos, se leu com alguma atenção, você vai saber mais ou menos em que página está já aquela coisa. Isso facilita sobremaneira a finalização da atividade. Então, o grande objetivo dessa primeira atividade é que vocês leiam aquele primeiro material. Se for preciso, revejam os vídeos das aulas que estão já lá no SIGA-A. E eu já elaborei algumas questões dele para esse eu vou terminar. Tá faltando só concluir desse livro. Eu espero amanhã já deixar isso pronto e já libero essa atividade. Ela ficará disponível. Eu acho que se eu terminar amanhã, eu posso deixá-la disponível até quarta próxima ou até quinta, porque aí eu já pretendo, nessa semana e na próxima, essa semana é do dia 8, né? Isso é, hoje é dia 10. Então, a gente tem essa semana com o capítulo 3 e a semana seguinte. Aí, na semana do dia 22 até o dia 26, que é da 22, para nós, da 22 e 24 de março, a gente tem o capítulo 5 desse livro aqui, da faculdade, da Universidade da Federal de Santa Catarina, e o capítulo 6 na última semana. E no dia 5, na semana do dia 5 a 7, eu vou ver, se a gente conseguir, na próxima... Se tudo correr bem, o que é que eu pretendo fazer? Na próxima semana, se a gente conseguir... o ideal seria acabar isso hoje, assim, para deixar mais espaço para o que a gente tem que fazer numa possibilidade. Avaliação, a substitutiva e a avaliação final. Então, a gente tem só 2 dias previstos para fazer isso, acho. Eu vou até dar uma olhada no calendário do IFAL, eu não sei se está previsto aqui. Então, aqui tem uma avaliação, e aí eu quero fazer essas 3 avaliações, e na semana do dia 5 até o dia 7, ter essa última avaliação regular, e na semana seguinte, a do dia 5 e 7 de abril, ter a substitutiva numa segunda-feira e a final numa quarta-feira. Então, a substitutiva é uma só tentativa, e aí eu posso deixá-la segunda e quarta, ou segunda e terça disponível, e a final quarta e quinta disponível, porque você faz a tentativa e aí eu fecho o conteúdo para passar o resultado para lá, para o pessoal para passar não, eu deixo no SIGA-A, e quando a gente terminar, eu consolido a disciplina, e isso eles já ficam com acesso lá. Então, todas as minhas disciplinas do primeiro momento foram fechadas dentro do tempo previsto, e eu espero com essa também fechá-la dentro do tempo previsto. Tá certo, meus caros? Então, já aconselho-lhes aí agilizando o processo de leitura e de confecção
desse índice remissivo para não se perderem. Vejam, a gente está seguindo com o esquema das consoantes. Eu não sei se vai dar tempo de a gente concluir isso hoje. Não tem muita coisa assim, de fato, não tem muita coisa para ser vista. Eu vou compartilhar a tela com vocês de uma figura que tem ali no livro. É uma figura sobre como se dá o modo de articulação. Lembre-se, na segunda-feira, a gente viu a questão do ponto de articulação. E tinha muito, era só aquela questão dos articuladores ativos e passivos, né? Que na articulação das consoantes, lembrem-se, a gente tem sempre dois articuladores. Um deles vai ser considerado ativo, o outro deles vai ser considerado passivo. O passivo vai ser aquele que menos se movimenta e o ativo aquele que tem maior movimentação. E aí vimos a bilabial, a labiodental, a dental, alveolar. E aí lembre-se daquele exemplo que eu deixei na segunda-feira, que a gente aqui no Brasil termina que em certas situações não há propriamente uma distinção entre o que seja alveolar e o que seja dental, porque esse feixe, lembrem-se daquele que a gente viu lá nos capítulos 1 e 2, daquele outro livro, que o fonema é um feixe de traços distintivos. Então, em certo sentido, para a gente aqui no Brasil, essa distinção, esse feixe distintivo, esse feixe dental alveolar, não é propriamente distintivo. A gente não consegue distinguir o D dental do TD alveolar, porque não faz que a palavra pronunciada seja outra. Simplesmente é um T ou um D diferente. Certo? Entendido isso, então, prestem bastante atenção nisso, embora isso seja, como eu disse da outra vez, seja um traço realmente, considera-se um feixe distintivo em algumas outras línguas. E aí eu dei o exemplo de sapá, idioma, e sapá, sofá, em hebraico, que o fato de uma ser dental, o sapá e o sapá alveolar, já fazia com que fossem duas palavras realmente distintas. Está dizendo aqui que não foi possível compartilhar a tela. Acho que agora vai. Já está aparecendo para vocês? Sim, professor. Sim. Então, olhem bem. Isso daí, a gente está na questão do modo de articulação, né? O modo de articulação está relacionado ao tipo de obstrução, porque, vejam, nos articuladores, que é o ponto de articulação, a gente estava preocupado em os articuladores que estavam envolvidos na produção. E para que a coisa não fique só fonética, eu estou trazendo, porque essa parte é para ser mais fonética e fonológica, eu estou trazendo, portanto, essas partes fonológicas. O que são as partes fonológicas? Quando a gente tem elementos que são distintivos. Então, vejam aí, é relacionado ao tipo de obstrução produzida dentro do trato vocal. E aqui, nessa figura, estão as constrições realizadas na produção de consoantes oclusivas
e fricativas. Veja aqui essa linha aqui de cima são as oclusivas, essa cá de baixo são as fricativas. Lembrando, em relação às vogais, e aqui estão as vogais, as altas, as média altas, as média baixas e as baixas. Aquele trapézio que a gente tinha visto na aula passada. As médias, as vogais altas são o I do lado esquerdo do desenho, o U do lado direito, depois a média alta, a gente tinha o E do lado esquerdo e o O do lado direito, as médias baixas, a gente tinha o E do lado esquerdo e o O do lado direito, e por fim, a vogal, o som A, como média baixa nas diversas posições, e depois tem aqueles secundários, todas aquelas coisas lá que a gente já viu. Então, quando a gente pensa nas oclusivas, as oclusivas são aquelas em que na verdade a gente não viu, porque a gente viu a do ponto de articulação. A gente vai ver as oclusivas hoje, que são aquelas em que tem um bloqueio total. Por isso chama-se oclusiva. Durante algum tempo, uma parte das oclusivas ficou sendo chamada como explosivas, porque, por exemplo, era o P, o B, o M, são oclusivas, e há um fechamento total da boca para que elas sejam produzidas, elas são, portanto, bilabiais, e o ar sai como tem essa obstrução completa, para que o som seja produzido, você tem que liberá-lo. Então, existia a liberação de uma vez só, o que fazia com que essas consoantes ficassem conhecidas como explosivas. Tá certo? Aí está essa figura. O que a gente vai ver, portanto, na sequência, é uma descrição, na verdade, simplesmente, desse grupo do modo de articulação. E aí, do modo de articulação, a gente tem que pensar que elas podem ser, como apareceu ali na figura, né, as oclusivas, que também, hoje, modernamente, já estão chamando de plosivas, sem o explosivas, que nem eram antigamente. São produzidas, como eu disse, com obstrução total e momentânea, porque tem que ser momentânea, é só durante aquele momentinho, e depois é liberado o fluxo de ar para poder o som ser produzido nessas cavidades, como a gente viu naquele desenho mais estilizado, né, que parecia uma máquina, as cavidades supraglotais. E aí, tomando em consideração, obviamente, os articuladores ativo e passivo, que fazem parte do ponto de articulação. Que consoantes fazem parte desse grupo? P, que tem a obstrução total, né? Se você for dizer pato, repare que você fecha os dois lábios, eles são bilabiais. Pato. Depois você tem o D e o T, por exemplo, em data, a língua e os dentes, e a língua se alarga lateralmente, impedindo o fluxo de ar. Data. E também o som K, tipo, acaba. Só que, preste atenção que enquanto o P, o B também entra nessa questão, mas essas autoras não colocaram ali como oclusiva, né? Bola. O D e o T, o K, o som K, apesar de ser também uma oclusão total,
A oclusão, a obstrução acontece na parte posterior da boca. A parte posterior é a parte de trás, já lá perto do véu palatino. Se você for pensar a palavra casa, veja que você começa com... Vocês tentaram fazer aquela atividade de perceber, escolher uma palavra qualquer e perceber como se dão as movimentações dos articuladores ativos e passivos dentro da boca. Outra coisa interessante agora é perceber o modo de articulação. Então, se você tinha o pata, oclusão total nas duas consoantes, pat, a língua se expande lateralmente, toca nos dentes, impedindo o ar de sair, apesar de a gente estar com os dentes à mostra no P, não vai estar no P fecha, né? E o T, os dentes ficam à mostra, os lábios separados, mas a língua e os incisivos fazendo a obstrução total dessa consoante, da consoante do som T. E quando você diz casa, você percebe que a oclusão começa lá no fim, lá na parte mais posterior, bem próximo ao véu palatino, com a língua recuada, o dorso da língua voltado o mais para trás possível, para pronunciar esse som K. Existem línguas que distinguem, por exemplo, o árabe é uma língua que distingue o som K, que seria o equivalente ao nosso C de casa, e o som K. Os dois sons são distintos. Eles escrevem, quando faz a transcrição fonética, em algumas palavras você vai ver que o árabe eles transcrevem como um Q, por exemplo, a Kaaba, que acho que é aquela construção, aquela mesquita que tem uma forma de um cubo, toda coberta de, acho que é de pano preto, é de mármore preto, uma coisa assim que eles ficam girando em volta numa festividade que eles têm. Então, a Kaaba, eles dizem que o som tem que ser pronunciado antes do véu palatino, começar a oclusão, aí a língua tem que estar o mais recuada possível, né, o dorso da língua o mais para trás possível. Então, veja, você diz casa, ele fica no véu palatino. Quando você vai dizer, segundo a pronúncia que eles esperam que seja feita, Kaaba, o som no C começa, vamos dizer, nessa região, enquanto no Kaaba começa aqui. A obstrução vem quase que ali na glota, nas cordas vocais, fazendo o impedimento. Kaaba. E aí, para eles, isso a gente não percebe, porque isso não é, repito, dentro do nosso sistema fonético. E, obviamente, não chega a ser parte do nosso sistema fonológico, porque ele não gera distinção. A gente não tem um feixe distintivo aí entre casa, se eu disser casa e se eu disser casa, para a gente não vai fazer diferença alguma, do mesmo jeito que se eu disser dado, com a língua nos dentes, fazendo uma dental, e eu disser dado, sendo alveolar, simplesmente não faz diferença alguma para a nossa pronúncia, porque isso não é, repito, no português, não é um feixe distintivo, não é um feixe fonético, portanto, não é um feixe fonológico, não traz distinção. Tudo tranquilo até aqui? Ok, professor. Que é isso que apita tanto? Deve ser vocês aqui comentando coisa aqui no chat. Em alguns casos, como eu disse na aula passada, eu vou precisar recorrer a outros idiomas em que o feixe haja realmente um feixe distintivo, para poder isso ficar claro. A gente perceber que para nós isso não existe, e demais, eu não sei se é o caso de alguém aqui de vocês, obviamente o IFAL ainda não tem a habilitação para professor de inglês ou para professor de espanhol, conquanto a gente tenha professores extremamente qualificados para fazerem parte desse, no caso, se algum dia o curso de letras quiser se subdividir em letras português, letras inglês, letras espanhol, por exemplo,
a gente tem gente altamente gabaritada para assumir esses direcionamentos. Mas cada coisa a seu tempo, né? A faculdade de letras, se não me engano, o curso de letras, que não é faculdade, o curso de letras esse ano, se eu não me engano é esse ano, ou é o ano vindouro, completa 10 anos. É um curso novo, mas se algum dia houver isso, essas distinções, uma matéria como essa, de fonética e fonologia, precisará tomar em consideração e especificar não só os fonemas da língua portuguesa, mas também os fonemas das outras. Porque, em certo sentido, eu acredito, algumas coisas vão ser comuns e outras se dividem nos ramos para onde vão. Então, você vai ter a fonética e fonologia talvez como uma coisa unificada. E aí, as diferenciações em cada uma dessas línguas precisam ser feitas. Se é o caso de algum de vocês já serem professores de outras línguas, isso é extremamente importante, começar a pensar essa articulação, tanto o ponto de articulação quanto o modo de articulação, pensar nessas coisas na hora de ensinar. Porque, por exemplo, o som do TH no inglês, que vai depender se ele é surdo ou sonoro. Então, você vai ter o V sonoro, que é como se for, não sei como transcreve isso, quer dizer, sei como transcreve em transcrição fonética, que é um delta, é quase um delta do grego, com um cortezinho, com um traçozinho cortando, e você tem o think, que é essa africada, ou essa palatalizada, vamos dizer, think. Não é nem uma palatalizada, é mais uma africada mesmo. E que é um teta do grego. Então, eles costumam distinguir assim, mas são, vejam, dois sons diferentes e que fazem palavras diferentes. O que acontece muitas vezes com os brasileiros é que dizem I think, ou então pronuncia todo o TH como se fosse uma única forma, né? I think, the end. Não, the end. Quando, na verdade, deveria ser V sonoro. Mas, isso são detalhes que a gente precisa, no nosso processo, estar atentos a essas minúcias, a esses detalhes, para não nos perdermos ali. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai para as nasais. Com as nasais, ocorre alguma coisa, pelo menos, quanto ao papel do véu palatino, acontece alguma coisa bem semelhante ao que acontece com as vogais. Lembram-se que, na pronúncia das vogais orais, o que acontece é que o véu palatino se toca, impede a passagem de ar pela cavidade nasal, de modo que todo o fluxo de ar vá pela boca. E todo o fluxo de ar vá pela boca. E aí, com isso, a gente consegue esse som que a gente chama de oral, e isso também vai ser aplicado às consoantes. No caso das nasais, o véu palatino tem um abaixamentozinho, o que faz com que o fluxo do ar, chegando ali onde ele está, divida-se em dois. Uma parte vai pela cavidade nasal, saindo uma parte pelo nariz, outra parte, talvez 2/3 dessa corrente de ar, vá pela cavidade oral, produzindo, então, esse som, seja nas vogais que nas consoantes, que a gente chama de nasal. Existem algumas consoantes nasais, porque na hora que a gente ouve falar da nasal, a gente pensa logo imediatamente nas duas que são, por natureza, nasais, que é o som M, M, e o som N, né, o M e o N. Lembre-se que, quando a gente está em fonética e fonologia, a gente não diz o nome da letra. A gente diz o som da letra. M, N. Vou contar uma anedota. Uma anedota no sentido original do termo, que é uma coisa particular, uma coisa que foi da minha vida. Até quando eu estudei,
até a quinta série, eu nunca na minha vida tinha ouvido dizer que, por exemplo, as consoantes se chamavam F, G, H, I, J. Não sei se vocês já ouviram aquela música de Luiz Gonzaga, que fala do ABC. Foi daquele jeito que eu aprendi. A gente aprendia quando criança, na verdade. Aí as pessoas dizem, é coisa de maluco. Não. Ali era um jeito muito prático que tinham antigamente de ensinar. Não ensinava o nome das letras, ensinava-se o fonema. A gente aprendia o nome do fonema, porque era muito mais fácil você dizer, quando fazia o soletrado das letras, né? Ne, a, na. Em vez de N, A. Porque esse é na frente, o que é que vai acontecer com ele? Então, os professores antigamente ensinavam, a gente aprendia nas séries iniciais o nome do fonema e não o nome da letra. O nome da letra, quando eu vim aprender, eu estava na quinta série. Era A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Psi. Não tinha o Y, X e Z, mas era G, Gilemene. Era assim que as letras eram chamadas, quer dizer, não as letras, os fonemas. E aí tenho presente isso, que, por exemplo, naquela música de Luiz Gonzaga, o que ele está dizendo são o nome dos fonemas, e não o nome das letras. E aí, obviamente, a gente tem essas duas que eu citei, né, que são o N e o N, que são, por natureza, nasais, lembrando que o M é uma oclusão total, né? Ele é bilabial também, como o P, o B. É por isso que antes de P e B a gente não escreve o N, a gente escreve o M, porque o M é bilabial, o P é bilabial, fica mais fácil de a gente pronunciar as duas, assim como antes do B, que também é bilabial, a gente escreve o M. Por isso, pomba. Já que você tem uma bilabial, o som nasal vem representado por uma bilabial, que é muito mais simples de ser produzido, porque com uma única articulação você faz isso. E o N, o N, ele também a gente pode dizer que ele tem uma obstrução completa, só não é completa tanto num quanto no outro, porque a cavidade oral fica livre. Então, quando você tem parte do som formativo do som M já vem saindo pela cavidade nasal, porque está aberto ali o registro. A mesma coisa vai suceder com o N, que ele seria da mesma classe do D e do T, obstrução completa, mais lingodental, enquanto o P e o B são bilabiais, fecha tudo, o PB explode, e o TD, a língua se expande lateralmente, segurando o ar e soltando também de uma vez só. Com o M, acontece algo semelhante ao do P e B, só que parte do ar fica livre. Por isso ele não é uma oclusiva nasal. Ele é simplesmente nasal, porque a oclusiva seria obstrução total. E o M tampouco encaixa-se nessa vibe. Agora, a gente precisa lembrar que no som nhê, na eventualidade desse som ser pronunciado, por exemplo, como em banho, a gente não pronuncia, na verdade, o som nhê. O que a gente está pronunciando é um iota, uma semiconsoante, uma semivogal, né? Que é, na verdade, mas o som, esse som seria um nhê, banho, como fazem os espanhóis, por exemplo, e no Rio Grande do Sul, algumas partes eu ouço bem marcado esse som do nhê, banho. Isso, meus caros, se vocês resolvem aprender uma língua como francês, inglês, em alguns casos, por exemplo, no som da palavra sinal, sign,
tem um pouquinho desse nhé, mas em italiano e espanhol aparece com muita frequência, e em francês, né? Em francês também acontece bastante esse som. E o estudante brasileiro, principalmente o estudante brasileiro, isso não acontece tanto com o português, com o estudante português, mas com o estudante brasileiro é mais frequente, porque a gente tem uma tendência, e eu não digo o brasileiro, eu digo o ser humano, de usarmos os nossos fonemas, os fonemas do nosso modo de falar, como a base, para o aprendizado das outras línguas. E isso complica, porque no caso do brasileiro, esse som nhê é praticamente inexistente. A gente o transcreve muitas vezes nas transcrições fonéticas, mas se você se depara com uma pessoa muito cri-cri, se você se depara com uma pessoa muito cri-cri, isso não vai acontecer. Ah, peraí, por falar, me lembrei agora da atividade. A gente não vai fazer a atividade do capítulo 1 e 2, não. Porque, escuta, senão a gente vai fazer 4 atividades. Porque a gente tem eu tenho que corrigir aquela atividade ainda da transcrição fonética. Eu ainda não peguei e vou pegá-la essa semana. Então, eu tenho que fazer as atividades referentes a esse livro que eu não comecei ainda. E a gente não vai fazer essa atividade referente aos capítulos 1 e 2. Ou talvez até, nem sei. Eu poderia até fazer uma enquete aqui com vocês. Mas eu já sei que o resultado vai dar não. Cadê? Marque aí. Passo com a atividade, com o capítulo 1 e 2 do outro livro. Bota ali no chat. Já demora desse povo para votar. Está todo mundo dormindo. Cristiane. José Goel, o Neto. Arley. O diferentão. Vamos lá. Cananda. Cadê Cananda? Que eu não estou vendo, hein? Tá aqui. Tá tão diferente Cananda no retrato. Vai pro Jason. Cadê Thalita? Tá ali. Thalita tá. Ô, professor, pode repetir? Eu não entendi, não. Só estou querendo saber se eu faço, se vocês querem atividade com o capítulo 1 e 2 do outro livro. Professor, aquela da transcrição já valeu para esse capítulo. É o que eu estou pensando aqui. Eu quero. Se bem que a transcrição, quando eu fiz, não foi curtinha que nem aquela de vocês, né? O professor era infeliz. Foram quase 10 páginas de transcrição fonética. Mas o senhor não é um infeliz, né? Não, É eu não um sou, homem não. feliz. Graças a Deus, nunca no Brasil. Aí foram quase 10 páginas de transcrição. Nem não deu trabalho, viu? E mesmo assim, parece que só valeu uma pontuação, não foi nem nota, ou era parte da nota. O bicho era cachete, mas eu gosto mais daquele professor. Esse é um nome inteligente. Aldir Santos de Paula. Eu gosto de gente inteligente. Mesmo quando essa gente inteligente bota para moer comigo, mas eu gosto. Ah, por isso que o Regileide quis ó, então a gente já tem 2 sim. Eita, Débora. Deixa eu ver aqui como é que tá o placar. Cadê? Eu tô achando que o sim tá ganhando. Leide, depois nós vamos ter uma conversa, viu? Não, cadê não? Não, tem o não da Cristiane, o não do Gouveia, Arley tem o sim, Cananda não, o Jason é lógico, lógico quer dizer sim, né?
Essa atividade, se houvesse, começaria hoje. Tá certo, Jason. Vai ser onde? Você quer falar aqui ou vai lá pelo WhatsApp? Como você preferir. A transcrição que a gente fez vale? Vale sim. Nada que se faz comigo não vale. Tudo que se faz comigo vale alguma coisa. Tira a dúvida aí, Jason, porque agora até eu fiquei curiosa. Naquele outro livro, o último capítulo tem a ver com a questão dos fonemas. Deixa eu pegá-lo aqui, Jason. Porque talvez... Como eu não, Professor, aquele outro livro, não trabalho muito com alfabetização de pelo menos crianças, aí eu não... Pode ser que eu não tenha a resposta. Mas aqui nesse livro, no Ione Leite, é Dinakayu e Ione Leite, o último capítulo deles, se eu não me engano, é o domínio da fonética e fonologia, duas aplicações do domínio da fonética e da fonologia. Uma delas, a página 111, é na alfabetização. Cadê, gente? Eu estou esperando aqui. Ah, ele disse que vai lá no Zap. É tanto medo. Deixa eu ver aqui como é que anda a votação. O Sim está ganhando. Olha, você leu, Jason, que Regileide deixou lá no chat. Mas, de qualquer forma, se ele não quiser fazer aqui, eu compartilho a resposta lá no grupo. Depois eu gravo para você lá no WhatsApp. Tá certo, Jason. Fique tranquilo. Tava com saudade de ouvir sua voz, viu? Você fica aí tão taciturno, tão... De vez em quando fale, criatura. Não fique sempre assim calado, não. Vocês todos, na verdade. Eu gosto de ouvi-los. Vamos para as fricativas. Eu queria, na verdade, acabar esse capítulo 3 hoje, para a gente adiantar o processo e irmos para... Eita, vai dar nada, porque quando chegar tem umas coisas tão complicadas ali. Complicadas assim, que precisa de uns exemplos tão minuciosos que não vai dar... Eu não quero correr demais em detrimento da qualidade, não. Então, eu prefiro ir num ritmo melhorzinho. Meus caros, antes de eu seguir para o próximo ponto, que é o das fricativas, essa questão do sonhê está bem clara, né, para vocês. A percepção, mais do que a explicação. A percepção de nós brasileiros não fazermos esse som nhê. A gente sabe da existência dele. Eu lembro que quando eu fui alfabetizado, lá nos tempos em que o mundo era em preto e branco ainda, na escola eu aprendi que era esse NH pronunciava-se NE. Então a gente aprendia na declamação das palavras, que era ninho, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, minha. Aí quando a gente saía e se deparava com aquela fala que Northrop Frye, A Imaginação Educada, no primeiro capítulo do livro, uma dica de leitura fabulosa sobre a literatura como um instrumento de ver o mundo real sem os véus da tecnologia. Uma leitura fabulosa, viu? Northrop Frye. Deixa eu escrever aqui o nome da criatura aqui no chat. Estava relendo esse livro para preparar as aulas do módulo dessa semana no nível médio. É um livro fabuloso sobre os valores das metáforas, das abstrações, do simbolismo
que a literatura faz. Então, é uma leitura, eu não sei nem qual é a editora dele. Deixa eu ver. Se eu achar, né, também. Vide Editorial, é esse livrinho aqui. É um livrinho, você veja como são as coisas. Isso aqui é da final da década de 60, final da década de 50, início da década de 70. Ele é canadense, era canadense, ele é morto já. Esse livro é composto de seis palestras, seis transmissões que ele fez numa rádio canadense, que tinha uma transmissão cultural na rádio, e essas 6 palestras que ele deu, acho que de pouco mais de 30 minutos, 40 minutos, sobre literatura, você veja o nível da coisa como era antes. Esse livro aqui, que é lido ainda e estudado, aqui, o que é literatura, de que adianta ensiná-la, como se deve ensiná-la, desde qualidade, começando por quais livros, qual é o valor social, político e religioso do estudo da literatura e qual é o lugar da imaginação no processo de aprendizagem, para que outras coisas servem a imaginação. É necessária, antes possível, educá-la do que é capaz uma imaginação educada. Northrop Frye, um dos mais notáveis, aclamados e influentes teóricos da literatura do século XX, oferece nesse livro suas respostas a essas perguntas. Mais do que algumas dicas para aplicar a esmo, na doida, o leitor encontrará nele toda uma concepção de ensino, de literatura e de mundo, capaz de orientar um processo pedagógico desde a base. É um livrinho, são 134 páginas, mas que é uma leitura que precisa ser comida, é pegar, arrancar as folhas e sair comendo. Ele tem um outro livro, ainda está no plástico. Esse livro aqui, ele tem um aspecto que vai gerar esse outro aqui. Num determinado momento, o Frye, eu acho que é no capítulo 2, não sei, eu não me lembro qual é o capítulo, não, mas ele fala do poder dos mitos na literatura. Dos mitos, entendido não mito como a gente pensa, uma falsificação do mundo, mas um mito como uma história para tentar interpretar o mundo. Aí depois, comprei faz pouco tempo, ainda está embalado, esse livro aqui, que é O Grande Código, a Bíblia e a Literatura. Isso não é um tratado de teologia, é simplesmente ele tentando ver como... Veja aqui o que diz aqui nas costas. Este não é um livro de estudo bíblico ou teológico, mas sim o encontro pessoal de um dos mais aclamados e influentes teóricos da literatura do século XX com os escritos bíblicos. Northrop Frye se propõe a analisar a Bíblia sob o prisma da crítica literária. Isso é que eu acho fabuloso. Olhar literatura como literatura, a fim de delinear qual foi sua importância central ao longo do tempo. A Bíblia, segundo ele, é o mito fundador, mito nesse sentido, né, de história, é o mito fundador da civilização ocidental. Está no fundo de toda a nossa compreensão de nós mesmos e de todas as nossas possibilidades de ação. Todos os esquemas narrativos conhecidos na literatura e na arte ocidental, afirma o autor, não são senão variações de enredos bíblicos. Em sua análise, rejeitando as interpretações dogmáticas e literais, Frye apresenta a Bíblia como redentora da história, a partir de uma perspectiva poética visionária que contempla a ciência na tarefa de compreender a natureza e o homem. Livro fabuloso. Esse é publicado pela editora O Sétimo Selo. Bom, deixando esse adendo literário, voltando depois à nossa questão que eu fiz,
tudo tranquilo lá, com a questão do som nhê, né? Então vamos para as fricativas e eu concluo com elas. Vejam, o nome fricativa, pela sua própria estrutura, talvez nos remeta à palavra fricção, né? Ela gera um friccionar, o ar sofre uma obstrução e passa, de alguma maneira, fricando, arranhando. É produzido, os sons fricativos são produzidos com o estreitamento do canal bucal, ou seja, uma oclusão parcial. A gente saiu das oclusões totais, né, com as oclusivas, passou por uma eu vou chamar de semitotal, porque a saída pelas cavidades orais são interessantes, pela cavidade nasal é interessante, ela também é parcial, não deixa de ser. É uma oclusão parcial realizada, essa oclusão fricativa, pelos articuladores, fazendo com que a passagem do fluxo de ar nas cavidades supraglóticas gere um ruído de fricção. O véu do palato encontra-se levantado, impedindo, portanto, a passagem do fluxo de ar pela cavidade nasal. O ar tem que sair pela boca, necessariamente. E em que palavras a gente encontra essa fricção, esses sons fricativos? No F, no V, no S, esse sibilante é meio fricativo, no S sonoro, que é o Z, né? F, V, S, Z, Sh, J. Nesses sons todos. Então, você tem Fava, né? Por exemplo, os exemplos que as autoras apresentam: Fava, saca, azar, chato. Veja que ele passa friccionando o palato. E isso faz com que esses sons sejam, portanto, classificados como sendo fricativos. Note, por favor, que os articuladores, portanto, o ponto de articulação desses sons fricativos, eles vão variar segundo aquela coisa do ponto de articulação. A gente veja que a gente está encontrando tanto o ponto de articulação quanto o modo de articulação, muitas vezes ali. Você tem, por exemplo, uma bilabial oclusiva e você tem, ao mesmo tempo, uma bilabial dental, que é o caso do M. Você tem uma dental oclusiva, surda e sonora, o T e o D, e você tem uma dental nasal, que é o caso do N. Então, veja, a gente está aqui tanto com o ponto de articulação, o papel dos articuladores ativos e passivos dentro do processo de formação do som, como também o papel que desempenha a própria cavidade e toda a movimentação que acontece ali. E aí, quando você diz, por exemplo, P, faca, veja que o F é uma língua, é uma lábio dental. Faca, vaca. Um é surdo, o outro é sonoro. Todos os dois labiodentais. Então você tem o ponto de articulação, lábio e dente, e você tem o modo de articulação, o fricativo. Você tem o chato, por exemplo, que é pós-alveolares. O S, S, Z são chamadas de sibilantes. Vamos dizer sh, porque o som sobe e, portanto, elas são... Vejam, se você prestar atenção, não é que a língua suba, mas a direção que o ar assume nesse processo, ele vai na direção dos alvéolos. Você diz sapo, sapo. O ar vai na direção dos alvéolos. Por isso ela é chamada de alveolar, tanto ela quanto zebra. Aí, na caso da zebra, a língua sobe um pouquinho. E aí você tem o x, né, e o j, e aí vão dizer que é pós-alveolares,
outros vão dizer que isso daí são palatais, porque a língua sobe na direção do palato, né? Sh, ela quase toca no meio do palato, e o j também. As fricativas velares, que a gente aqui no Nordeste não usa muito, que seria aquele rato, que ela começa aqui no vélum, e ela produz um C que é um tipo um E manuscrito, só que de cabeça para baixo. Eu juro para você que esse R eu não entendi como esse R é pronunciado. Já procurei demais para entender. Dizem que é alguma coisa que tem em Belo Horizonte e em Florianópolis. Não sei o que de acha isso, não. Confesso para vocês com humildade que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu acho que é só isso de fricativas, e na segunda-feira, a gente, na próxima semana, a gente conclui esse capítulo, e aí, aí na próxima semana a gente vai ter atividade, portanto, do capítulo 3. Tá certo assim? A primeira atividade, a gente vai continuar tendo 3 atividades. A primeira atividade vai ser aquela que vocês já me enviaram, as transcrições fonéticas. A segunda atividade vai ser a atividade da próxima semana sobre o capítulo 3 desse livro aqui da UFSC, da Federal de Santa Catarina. E a última atividade vai ser sobre o capítulo 5 e 6 desse livro. A gente não vai fazer o capítulo 4. A gente pula. É isso? Exato. A gente pula o 4. A gente está só fazendo o 3. A gente fez o 3, e do 3 vai para o 5, e depois para o 6. E aí a gente conclui a disciplina. O 4 não nos interessa, porque a gente fez no capítulo 2, no capítulo 1 e 2 do outro material. Tá certo, meus caros? Alguma dúvida? Jason, se você quiser mandar hoje eu estou extremamente cansado. Peço para você, eu não vou dar a resposta para você hoje. Hoje, as minhas aulas do médio foram as melhores aulas que eu dei na minha vida, eu acho, hoje. Porque foram aulas em que houve uma participação intensa dos alunos. Tanto que eu nem consegui terminar o conteúdo que tinha proposto,